Nesse vídeo eu vou mostrar tudo que o Jet Engine pode fazer e o que faz ele ser um dos plugins mais poderosos para WordPress. Meu nome é Paulo e eu crio sites em WordPress, aplicações para web, e nessa série de vídeos eu vou estar explorando bem detalhado todas as funções do Jet Engine, com alguns exemplos reais e tudo na prática, com um site de exemplo. Então, começando pelo vídeo de hoje, que é um overview de todas as funções, a gente vai descobrir o que ele pode fazer para acelerar aí o seu trabalho. Então, vamos à mão na massa. Eu estou aqui com uma instalação limpa do WordPress. Aqui nós temos instalado o CrocoBlock Wizard com o Jet Engine, né? Então, nós temos aqui o Jet Engine já instalado. E nesse tutorial eu vou estar usando o Elementor, que é um site builder, né? Que vai facilitar bastante a nossa vida. Ele está aqui na versão Pro, mas não é necessário ter a versão Pro, a gente consegue fazer bastante coisa. Na verdade, tudo que a gente consegue, que a gente vai fazer aqui, a gente consegue fazer apenas com o Elementor na versão gratuita. O Jet Engine e o Elementor Pro, eles até se sobrepõem, né, em algumas funções. Então, apenas o Jet Engine e o Elementor que são necessários aqui para a gente seguir nesse tutorial. Aqui eu estou com o site do CrocoBlock aberto, da página do Jet Engine, que a gente vai estar usando como referência para estar listando aqui as funções. Então, a gente consegue acessar o plugin do Jet Engine nessa barra na esquerda, né? Vou clicar aqui nele para a gente já abrir a tela. Então, vamos começar aqui as primeiras funções. Nós temos a principal, né, que eu acho que seria a principal função do Jet Engine, é criar postagens customizadas. O WordPress ele é bem baseado na parte de ter postagens de blog, né, então tudo se baseia ali no post, até as páginas são postagens, né, que são de um tipo diferente. Então nós conseguimos criar diferentes postagens, né, diferentes tipos de posts. Aqui nesses posts a gente consegue definir campos para eles. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo que a gente tem aqui são cidades, né? Provavelmente destinos, uma agência de viagem, por exemplo. Então a gente pode estar criando um tipo de post que são destinos de viagens e estar cadastrando esses destinos em uma postagem separada. Então, além dos posts de blog, das páginas, a gente vai ter um novo campo aqui, que é o post, o tipo de post destinos. Na sequência, a gente tem o Custom Post Types, que seriam, ele é bem parecido com um novo tipo de postagem, mas a diferença dele é que ele vai criar uma tabela nova no banco de dados do seu site. Então, como o Custom Post Type, a gente tem todos os dados sendo escritos na mesma tabela que os posts, né, de blog, a gente tem uma otimização um pouco melhor aqui. Se a gente for ter, por exemplo, muitas entradas, por exemplo, a gente tem um site com muitas postagens de blog e muitos destinos. Vamos conseguir esse exemplo da agência de viagem. Então, se esses destinos assim, eles vão passar de 1.000, 2.000 destinos, então é interessante a gente criar um Custom Post Type que ele vai salvar numa tabela separada. Então isso aqui pode acelerar um pouco o site, pode ficar um pouquinho menos bagunçado lá na parte de tabela, principalmente se a gente for fazer uma vinculação, né, fazer com que esses destinos tenham taxonomias, né, categorias, se eles forem ter postagem pai, post filho, né, várias relações entre eles. Então é interessante a gente ter esse tipo de conteúdo, né, customizado. Seguindo aqui nas opções que a gente consegue criar taxonomias personalizadas. As taxonomias nada mais são do que o que a gente tem aqui em postagens, né, que são as categorias. Então a gente consegue criar tipos de categorias personalizadas. Então a gente pode criar, no nosso exemplo aqui da agência de viagens, a gente tem destinos, a gente pode ter aqui categoria internacional, nacional, a gente pode ter com café da manhã incluso, com translado incluso, né, com aéreo. Então a gente vai criar mais tipos de taxonomias aqui usando o Jet Engine.
Outra opção que a gente tem é acrescentar campos personalizados, né, custom fields, dentro das nossas postagens, seja elas custom post types, custom content types, taxonomias, a gente consegue criar campos personalizados nas taxonomias, campos personalizados em produtos do WooCommerce. Se a gente tiver um site com e-commerce, a gente consegue criar outros campos para serem filtrados ali, que não são necessariamente vinculados com o WooCommerce. A gente tem também a opção de criar campos personalizados dentro do blog. Por exemplo, a gente quer criar novas taxonomias também, a gente pode criar taxonomias para o blog. E os campos personalizados para o blog também. Aqui nós temos, na sequência, Metabox. A Metabox, ela é uma caixinha de campos meta, né, que a gente tem aqui, que são tipo esses custom fields. Na verdade, os custom fields são campos personalizados dos custom post types e custom content types. Metabox é o que a gente vai criar para criar campos personalizados dentro dos posts do blog, dentro das páginas do site também, e também dentro dos produtos do WooCommerce. Então, tem essa diferencinha aqui, porque o Custom Fields ele vai ficar dentro do Custom Post Types. Ele não vai ter aqui a opção no menu do JetEngine. Se a gente for ver aqui, ó, a gente tem Post Types, Metaboxes, Taxonomias e depois Relations, que são as relações que a gente pode criar. Mas eu já vou abordar isso aqui na sequência. Pode ver que a gente não tem aqui o Custom Content Types, né? Que é uma opção mais avançada que a gente precisa ativar ela aqui nos módulos do JetEngine. Na sequência aqui a gente tem Options Page, que são muito úteis quando a gente vai criar um site para o usuário final estar atualizando. A gente pode criar, quando a gente não tem necessidade às vezes de criar um Custom Post Type ou um Custom Content Type, a gente pode criar uma Option Page, que é uma página que a gente vai abrir aqui no nosso dashboard da página do administrativo do site, com alguns campos que a gente vai escolher ali. Pode ser campo de mídia, pode ser campo de texto, de um campo de texto simples ou um campo de texto WYSIWYG. A gente tem também opção de criar repetidores, né? Campos que se repetem, que a pessoa pode colocar um ou mais personalizado ali. Então, isso normalmente eu costumo usar para a pessoa editar o número do WhatsApp, editar o link do WhatsApp, editar o link do telefone, do e-mail, link do Google Maps. Às vezes ela muda de endereço, você quer deixar de uma forma fácil para a pessoa atualizar o endereço dela no site. Então são campos mais fixos ali do site que você pode criar uma página onde a pessoa vai estar alterando esses dados. Né? A pessoa que eu digo seria o cliente para quem a gente está fazendo o site, né, que tem acesso ao administrativo do site, não seria o usuário visitante do site. Aí na sequência, o que a gente consegue fazer, que é muito interessante, muito legal, com o Elementor, a gente tem um editor visual, onde a gente consegue criar listagens, né, para os nossos posts personalizados, né, os nossos custom post types. Então, que seria aqui, dentro do nosso site, esse listing/components, que são, né, como se a gente estivesse ali dentro do nosso arquivo de postagens do blog, a gente vai criar um arquivo para o nosso custom post type. Então, a gente pode adicionar desde a imagem principal, os campos personalizados, todo esse layout a gente personaliza lá no Elementor e a gente conecta de forma dinâmica com aqueles campos personalizados que a gente criou lá no Custom Post Type. E a gente pode usar isso tanto para criar uma single page, né, uma página de visualização desse post, ou um arquivo onde a gente vai ter várias, né, como se fosse, como a gente tem aqui, né, um grid com várias postagens para a pessoa escolher alguma coisa, clicar e vai entrar lá no single page. A gente pode, né, exibir isso daqui de forma com vários posts numa mesma página. A gente tem como fazer também slides dentro do JetEngine. Tem exibição de mapa, que é um pouquinho mais avançado, calendário, carrossel. Aí, na sequência, a gente tem também a opção de criar algumas funções dinâmicas, que é tanto inserir dados específicos de algum campo
via shortcode, que são campos, são códigos assim que a gente cria dentro aqui do Jet Engine. Aqui mesmo a gente tem aqui gerador de shortcode, onde a gente vai selecionar alguma fonte de dado que a gente tem aqui, que a gente inseriu, seja uma página de uma option page ou um custom post type. A gente vai fazer uma consulta aqui, quase uma consulta de SQL praticamente, mas um pouco mais simples. E ele vai gerar um shortcode. Esse shortcode a gente consegue inserir em vários locais do WordPress e ele vai exibir esse dado, né? É como se fosse um campo ali mapeado que a gente puxa esse dado via shortcode. O próprio Elementor ele tem a opção de, né, um dos elementos dele é o shortcode, onde a gente consegue colocar esse dado personalizado aqui que a gente vai puxar de algum local do Jet Engine e vai exibir lá em algum local do nosso site pelo Elementor. Então isso aqui é bem interessante, bem útil. A gente tem também aqui, da mesma forma, o gerador de macros. Esse daqui funciona mais específico para alguns widgets lá dentro do Elementor que são do Jet Engine, né? Ele é um pouco parecido com o shortcode, mas ele é mais específico para os widgets do Jet Engine. A gente tem aqui glossaries, que são como se fossem dicionários de dados, onde a gente vai colocar. Aqui é para facilitar um pouco quando a gente tem um grande número de dados que são repetidos, que vão repetir em vários locais. Por exemplo, uma lista com todas as cidades de um determinado estado, ou uma lista com unidades filiais de uma empresa. Então, isso a gente vai, às vezes, usar várias vezes em diversos formulários ou para filtrar dados, né? Então, a gente consegue juntar todas essas entradas num único glossário e reutilizar ela dentro das outras funções aqui do Jet Engine. Então, vou até mostrar aqui rapidinho para vocês, ó. Fica aqui dentro do Jet Engine, glossary, new glossary. Então, a gente dá um nome para ele e aí aqui a gente consegue adicionar vários campos, né? Tipo, bem simples aqui, é para usar tipo em drop-down de formulário, por exemplo. É bem fácil de reutilizar daí uma vez que você coloca aqui. Se eu não me engano, também tem a opção da gente inserir esses dados aqui de uma forma mais fácil, que é upando eles de um arquivo JSON ou CSV. Não precisar ficar cadastrando um por um aqui. Aí, da mesma forma que os macros e o shortcode, a gente consegue dentro do Elementor, ou se a gente estiver usando o editor Gutenberg mesmo, a gente consegue aqui Dynamic Tag, Conditional Logic, Dynamic Function, são outras opções que a gente tem ali para exibir dados de forma controlada, de forma a cruzar dados, né, de postagens, de tipos de posts, né? Então a gente consegue ter bastante controle no que a gente vai exibir, se a gente tiver bastante dados cadastrados no site, se for uma base de dados grande ali, a gente tem várias formas de filtrar esses dados. Eu não vou me estender muito nessa parte aqui, mas a gente tem aqui uma documentação bem legal e depois nos próximos vídeos eu vou estar detalhando um pouquinho mais essa parte. A gente tem também a opção de salvar algumas interações que os usuários fazem com alguns tipos de posts, por exemplo, aqui ele dá o exemplo de wishlist, favoritos, likes. A gente consegue salvar usando o Jet Engine em sessões no navegador, usando cookies, usando arquivos locais, ou salvando vinculado com a conta, se a gente tiver a opção de criar conta para o usuário no nosso site, como subscribers, por exemplo, que é o padrão do WordPress para a gente criar conta de visitantes. A gente tem a visibilidade dinâmica, né, que é o que eu já comentei lá em cima, da gente exibir os nossos dados cadastrados no site de forma dinâmica, seja eles o custom post type, ou blog, ou produtos, né? Então a gente consegue criar títulos, descrições e puxar esses dados de forma dinâmica de algum local, de algum desses tipos de dados. Aqui nós temos algumas... Eu não vou comentar muito sobre essas funções de IA, que elas são mais experimentais ainda. Não funcionam assim tão excelente, né? Mas vou pular por enquanto. A gente tem aqui também que a gente consegue manipular para exibir no nosso site, desde usuários,
né, os termos que são os itens em si, né, das taxonomias. Então, tipo, termos seriam as categorias cadastradas dentro de categorias, né? Então, tipo, por exemplo, livro. A gente tem um post que são livros, por exemplo. Aí nós temos a categoria, que é categorias de livros. Então, ficção, romance, é, livros técnicos, isso seriam termos, né? Que são o, as categorias em si, as categorias cadastradas. E os posts, que a gente pode, né, recuperar ali para exibir no site, e criar relação entre os posts. Diferentes tipos de posts a gente pode criar relação entre eles, né? Fazer como que, por exemplo, um mais básico exemplo disso seria cidade, estado, país. Então a gente cria uma relação entre eles, onde a gente consegue puxar ali todas as cidades de um estado e todos os estados de um país. E chegando aqui nessa parte que é uma das mais interessantes ali, uma das mais interessantes, né, que a gente tem, que é o Query Builder, onde a gente consegue filtrar basicamente qualquer dado do site por uma Query Builder mais gráfica, que a gente tem aqui na nossa opção Query Builder, dentro do Jet Engine. Aqui a gente vai salvar uma consulta, por exemplo, para utilizar ela mais para frente. Eu tenho por exemplo, eu tenho uma seção do meu site que vai listar os principais destinos do momento, desse mês. Então aqui eu vou criar uma query que vai listar com várias opções para selecionar os destinos mais quentes desse mês. Então eu crio aqui a minha query e eu só seleciono essa query que já está criada lá quando eu for criar a minha seção do site. Essa query a gente pode selecionar ela, eu vou até clicar aqui para criar uma, a gente pode selecionar ela de forma mais gráfica aqui, né, explorando filtrando por campos, né, por metacampos, por taxonomia, também a gente pode, né, colocar a ordem de que ela vai ser exibida, né, esses posts vão ser exibidos. Tanto a gente pode fazer dessa forma, quanto a gente pode usar uma consulta de SQL mesmo, né? Para consultar dados lá de dentro do... Se eu for um usuário mais avançado, eu quero já escrever a minha consulta SQL e exibir esses dados. Então a gente tem até a forma de exibir, de fazer essa consulta via SQL e previsualizar aqui, né? Simular uma URL ali, onde a gente vai ter essa consulta, e o resultado dela aqui. No Jet Engine, a gente também tem a opção de criar tabelas e gráficos. E então, a gente pode usar nossas consultas e exibir elas em formato de tabela. Podemos também criar filtros. Só que os filtros, eles têm uma pequena limitação, né? Algumas funções aqui do Jet Engine também, elas vão precisar de alguns outros plugins, né, do CrocoBlock. Então, às vezes, você tem só o Jet Engine, algumas funções como essa dos filtros, a gente fica um pouco limitado, que a gente não consegue exibir eles de forma, assim, ótima, sem o plugin de filtros do CrocoBlock. Por isso que é interessante pegar ali aquele plano que vem todos os plugins. Você paga um pouquinho a mais ali por ano, ou às vezes compra aquela licença que é vitalícia e já tem acesso a todos os plugins com um número limitado de licenças, né? E pode fazer quantos sites quiser. Então, a gente pode exibir aqui, temos alguns gráficos que a gente pode fazer. Na sequência aqui a gente tem o Profile Builder, onde a gente pode criar lá no nosso site, no front, um cadastro para visitantes. Então, lá com os formulários que a gente pode selecionar, criar formulário de cadastro de novos usuários aqui, direto para a base de dados do WordPress. Então a gente pode criar usuários, a gente pode popular custom post types via front-end, né? A gente consegue salvar favoritos, né, desse usuário que criou, então a gente consegue fazer um sistema ali muito completo. É claro que dependendo do tamanho do sistema que você tem, se você quer fazer um sistema assim muito gigante, talvez essa não seria a melhor opção, mas a gente consegue fazer sisteminhas muito úteis aqui
uma imobiliária ou uma clínica que vai fazer agendamentos. Imobiliária é bem interessante, eu já fiz site para imobiliária, ele fica muito legal, fica muito dinâmico, ali a gente consegue cadastrar os imóveis, fica muito legal. E também a gente consegue fazer consulta em alguma API para exibir no site. A gente consegue consultar de algum sistema externo que a gente já tenha dados cadastrados para exibir nas nossas listagens, né, nos nossos listings que a gente cria aqui com o Elementor. A gente mapeia os dados ali da API, a gente coloca lá no próprio Elementor mesmo, a gente vai ter alguns widgets do JetEngine, a gente consegue mapear a nossa API e exibir esses dados no site. Essa parte da API, eu não vou falar que ela é a melhor integração aqui do mundo, que você vai conseguir integrar com várias APIs, vários tipos de APIs, né? Ela é um pouquinho limitada, você precisa seguir um pouco da estrutura que eles têm específico aqui, mas se você, né, se der certo, se for uma integração possível ali com a API que você tem, é bem interessante, funciona muito bem, fica bem legal. Dentro aqui do JetEngine, a gente tem alguns módulos que a gente pode ativar e desativar para a gente não ficar carregando JavaScript, CSS à toa. Um que é bem interessante, que é uma visibilidade dinâmica, né? Então, dependendo, por exemplo, se a gente tem postagens cadastradas lá nos destinos, se a gente não tem destino cadastrado ainda, a gente pode ligar aqui visibilidade dinâmica para ele não aparecer enquanto não tiver destino cadastrado. Então, isso aqui a gente habilita uma função a mais lá no Elementor para a gente conseguir definir condições para a visibilidade daquele elemento. Tanto se tiver texto, se o texto for, se for número, se o número for maior que tanto, se dia da semana, por exemplo. Então, a gente pode definir algumas condições de visibilidade. Isso daqui é bem útil em vários cenários. Acho que a gente falou de todos. Esse listing grid injections é interessante. A gente pode fazer numa mesma chamada, a gente tem uma consulta ali de um tipo de post, a gente pode a gente pode exibir vários tipos de posts numa mesma consulta. Então, para ter um formato, eu fiz isso num site que os posts relacionados, depois que você descia a página, tinha posts relacionados e ali no relacionados ele aparecia diversos tipos de posts. Ele não aparecia só blog, por exemplo, ele aparecia perguntas frequentes, ele aparecia produtos para a pessoa comprar, então era uma coisa ali meio aleatória que aparecia no finalzinho, então não ficava só mais do mesmo ali, né? A gente podia sugerir outros tipos de conteúdo para a pessoa. Então aqui a gente pode fazer uma injection, por exemplo, de anúncio no meio a pessoa tá seguindo ali, tá fazendo uma rolagem infinita de postagens, a gente pode fazer um grid injection de um pedacinho de código do AdWords, né? AdWords é AdSense, né? Então a gente pode fazer isso usando o Listing Grid Injections. Um detalhe para falar é que aqui a gente tem a opção de criar formulários dentro do JetEngine. Ela é um pouco limitada porque o CrocoBlock eles estão desenvolvendo um plugin separado para formulários. Então, até tá aqui Legacy, eu iria sugerir para a gente instalar o plugin de formulários específicos e integrar ele com o JetEngine para ter mais funções, né? A gente tem umas funções mais avançadas lá. Ele é gratuito, se eu não me engano, ele não está incluso em nenhum... Só algumas funções avançadas que vão estar incluso no plano pago dos plugins aqui, né? Que é integração com Stripe, por exemplo, integração com Google Mapas para fazer um autocomplete dos endereços. Então, tipo, essas coisas que vão chamar API externa que precisam do pago. Mas tudo que a gente vai fazer aqui nos próximos vídeos, ele dá para fazer com o plugin gratuito. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tirado as dúvidas. Se você estava com alguma dúvida aí, se o JetEngine ia te ajudar, vai fazer sentido para você, se você deveria comprar ou não. Ele tem bastante função, bastante dessas funções são muito úteis. Eu uso ele para praticamente todos os sites que eu crio, sites institucionais, né? A maioria deles tem algum
post personalizado, as pessoas querem publicar produtos, querem publicar serviços, né? Então, sempre um post personalizado aqui ajuda muito a pessoa não ficar tão confusa de compartilhar postagem de blog, né? Fazer alguma gambiarra ali, isso que fica muito mais profissional, muito mais organizado. E a gente tem muita opção, tem muita funcionalidade que pode fazer sem ter necessidade de estar programando isso do zero, né? O WordPress já é um sistema muito bem estruturado, muito seguro, e o Jet Engine ele vem para agregar aqui muitas funções que a gente pode tirar proveito. Nos próximos vídeos eu vou estar detalhando exemplos práticos de como que a gente faz para estar aplicando, né, todas essas funções aqui. Então, se você tiver interesse de ver alguma função específica, algum item específico, é só entrar no meu canal, que provavelmente vai ter uma playlist lá do Jet Engine, e é só você procurar o vídeo específico que você quer assistir, ou assistir todos também. E por esse vídeo seria isso. Obrigado.